Gente, hoje a gente vai retomar um estudo que a gente começou lá no final do ano sobre as cartas às igrejas do Apocalipse. Quem assistiu uma ou duas dessas ministrações? Amém. Vale recapitular um pouquinho. Diferente das cartas paulinas do Novo Testamento, a carta às igrejas no Apocalipse ela é destinada ao anjo da igreja. Ela é destinada àqueles que estão à frente da igreja com direções do que precisa ser melhorado na vida da igreja para que o Senhor a aprove. Então a gente já falou sobre Éfeso, a gente já falou sobre Pérgamo, a gente já falou sobre Esmirna, e hoje a gente vai começar a falar sobre a carta que foi enviada ao anjo da igreja em Tiatira. Está lá em Apocalipse 2, a partir do versículo 18. Como a gente falou lá no início desses estudos, no início dessa conversa, essas cartas foram escritas para igrejas que existiam, mas também são cartas proféticas para igrejas que existiram ao longo do tempo. E alguns estudiosos dizem que essa igreja em Tiatira, ela é simbolizada e ela existiu de fato entre a ascensão de Constantino no século V e a reforma protestante em 1500, 1517, mais ou menos. Então a gente vai ver aí que é uma igreja que ela estava totalmente dentro das bases da união entre igreja e Estado. O Sérgio já falou sobre isso aqui. Quem quiser dar uma revisitada, vale a pena, procura o nosso canal no Instagram e lá você vai ter uma noção do que aconteceu no século V com a igreja cristã, ok? Então vamos ler lá, Apocalipse 2, 18. Todos conseguiram encontrar? E ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem em seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as suas obras, e o amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependessem da sua fornicação. Porém, não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e o coração. E darei a cada um de vós, segundo as suas obras. Mas eu digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, das profundezas de Satanás, por outra carga não vos porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim das minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Com vara de ferro regerá, e serão quebrados como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhes-ei a estrela da manhã. E quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Essa carta à igreja em Tiatira, ela é bem desafiadora. Baixa um pouquinho. Ela é muito desafiadora. Porque quando a gente tem uma visão da igreja, a gente sempre busca as coisas agradáveis. E apesar de muitas coisas que a gente vai ver aqui na igreja em Tiatira boa, tinha um detalhe lá que esse fazia com que todo o resto entrasse em juízo. Eles toleravam a presença de uma falsa profetisa que ensinava pecado para a igreja. E quais seriam esses pecados? Fornicação, prostituição, comer comidas sacrificadas a ídolos e conhecer o profundo de Satanás. Eram os três pilares que essa falsa profetisa trazia. E engraçado é porque quando João escreve ao anjo, ele diz assim:
tenho contra ti que toleras a Jezabel. Ele está dizendo o seguinte: você sabe que ela não tem comunhão comigo, você sabe que ela está ensinando coisas erradas, você sabe que o que ela tem buscado não é a minha presença, não é o meu direito, não é a minha salvação, ela não se arrepende, e você ainda deixa ela lá ensinando para o meu povo. Não sei quem é pior, se é você ou se é Jezabel, porque vocês estão atrapalhando do mesmo jeito. E eu quero aqui trazer a lembrança de que a minha igreja não se reúne só no domingo. O meu sacerdócio é em primeiro lugar sobre a minha casa. E vamos pensar sobre isso. Quando a gente falar sobre tolerância a Jezabel, o meu primeiro sacerdócio é dentro da minha casa. E nós temos muitas Jezabéis que a gente tolera dentro da nossa casa, sabendo de todo o mal que ela pode trazer, sabendo de tudo de ruim que ela pode influenciar a nossa igreja, que é a nossa casa, mas a gente tolera por comodidade, a gente tolera por facilidade, a gente tolera porque todo mundo faz. Então o primeiro ponto que eu quero nos trazer para refletir é: que Jezabel eu tenho tolerado? Que Jezabel tem entrado na minha casa, influenciado os meus filhos, influenciado a minha família a fazer o que não é santo? Quando o Beto veio aqui e falou: olha, tem uma coisa me preocupando, que é a questão das doenças mentais. E a gente tem despertado para isso nos últimos tempos, mas o principal vetor das doenças mentais hoje se chama telefone celular. E o telefone celular é uma ótima ferramenta. A gente usa para se comunicar, a gente usa para ler a Bíblia, a gente usa para fazer uma série de coisas. Mas a gente usa para se comparar a um personagem que é criado pelas pessoas para parecer mais bem-sucedidas do que nós em todas as áreas. Pastores bem-sucedidos que têm igrejas cheias de pessoas. Influencers bem-sucedidos que andam com o carro de última geração e se hospedam nos melhores hotéis e que têm helicópteros e que andam de primeira classe ou em jatinhos. Será que o celular tem sido santo ou tem sido Jezabel na nossa vida? Partindo desse ponto, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Tiatira. A cidade de Tiatira, das 7 igrejas na Ásia, era talvez a menor e talvez a menos importante, vamos colocar assim. Ela era um polo têxtil e que a gente sabe que Lídia, que foi falado lá em Atos 15, Lídia habitava nessa cidade, ou ela frequentava com muito regularmente a cidade de Tiatira. Por ser uma cidade pequena, uma cidade longe, ela tinha poucos templos, ela tinha poucos judeus. Então, poucos judeus tem dois sentidos, né? Primeiro, que tem menos contaminação judaica sobre a vida cristã, que essa era uma preocupação lá na igreja primitiva, de repente trazer para si o peso do judaísmo sobre o cristianismo. Teve até algumas briguinhas lá em Atos, e se vocês quiserem saber um pouquinho mais, vamos ler o livro de Atos, e a gente vai ver que pessoas estavam trazendo algum contexto do povo judeu e querendo exigir que o povo gentio seguisse. Mas tem o outro lado. Os judeus eram guardiões da lei. E a falta de judeus na cidade trazia licenciosidade. E o Sérgio falou aqui, a gente às vezes olha para o carnaval como um momento de tirar folga da igreja. Mas o mundo lá fora vê o carnaval como um alvará para o pecado. Um salvo-conduto para fazer o que eu tiver vontade. E a falta de uma referência divina na sociedade traz essa licenciosidade. A falta dos judeus lá em Tiatira trazia essa questão da licenciosidade, essa questão da vida sem limites, de uma vida promíscua, de uma vida comendo comida sacrificada a ídolos, participando de rituais pagãos
imaginando serem rituais folclóricos ou culturais. Será que tem alguma semelhança com o Brasil? A gente participa de tantos rituais que são pagãos e olhando como, é uma manifestação cultural. E que se a gente não estiver ligado ao Senhor, a gente blasfema contra Ele nas nossas atitudes ou nas nossas posições, nos nossos posicionamentos, porque perdemos um pouco a referência do que é santo e do que é profano. O sagrado e o profano, eles não têm comunhão, não existe comunhão entre trevas e luz. E quando a gente perde essa referência do que é sagrado e do que é profano, a gente profaniza o sagrado e a gente sacraliza o profano. E Tiatira estava nesse momento, porque era um polo têxtil, era um polo onde tinha muito comércio de tecidos, e tecido era um bem valioso na época. Criaram-se associações comerciais, criaram-se entidades que se reuniam para fazer rodadas de negócios, para fazer bolsas de tecidos. E muitas vezes, essas rodadas de negócios, essas bolsas de tecidos, eram momentos onde a gente percebia alguma manifestação pagã. Vamos fazer o seguinte, para aumentar nossas vendas, nós vamos sacrificar ao Deus fulano de tal, e a comida que a gente oferecer em sacrifício a ele, a gente vai trazer para cá, e todo mundo vai almoçar junto, e aqui vai fazer os leilões de tecidos. Esse era o contexto da cidade que recebeu essa carta. E enquanto eu estudava, enquanto eu orava, o Senhor me mostrou que Brasília é a Tiatira do século XXI. Porque coisas pagãs estão aí no dia a dia. As associações se reúnem aqui, grandes almoços, grandes encontros, e muitos de nós, precisando participar, precisando fazer com que a nossa vida profissional alavanque, participamos de coisas assim. E algumas dessas coisas nos levam a parecer profano. E na semana passada eu tomei uma decisão. E aí eu vou falar da vida do pastor Toninho. Toda sexta-feira, lá na empresa que eu trabalho, existe um brinde. Abre-se um espumante e brinda para comemorar as vendas da semana. E eu sempre participei e participo, porque eu vi ali um momento de celebração. E eu percebi que o fato de eu participar disso, e depois do brinde, tomar um pouquinho do espumante junto com eles para poder fazer, para cumprir o ritual, estava fazendo com que eles deixassem de olhar para mim como uma pessoa diferente. Não, ele toma espumante com a gente, então ele não tem nada de diferente, ele é só mais um religioso. E eu tomei uma decisão de não participar mais desse tipo de ritual. Quando tiver o espumante, eu não vou fazer o brinde com eles. Eu vou estar na sala celebrando, mas não vou fazer o brinde. Não vou comer a comida sacrificada a ídolo. Isso foi um posicionamento meu. Não estou dizendo que vocês devem fazer a mesma coisa, ou que a igreja precisa se afastar de todas as comemorações ou celebrações. Mas eu percebi que o meu testemunho estava sendo afetado por um detalhe. E decidi não mais fazer isso. Nessa carta, na única das 7 cartas em que o autor da carta se apresenta como Filho de Deus. Versículo 18, vamos ler junto? E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus. Em todos os outros era aquele que leva consigo, aquele que faz, aquele que é, mas aqui ele se apresenta como Filho de Deus. O religioso, e eu sempre lembro do Marquinhos quando eu falo de sincretismo religioso, porque a gente usa muito essa... Estava contaminando o viver cristão. E aí, como é que os cristãos que estavam ali em Tiatira conseguiriam contaminar, pelo bom motivo, a sociedade para viver uma vida cristã, que é diferente de qualquer outra
aventura que a gente possa passar pela terra ou fora dela. Porque a vida cristã tem um propósito. Como a Daça falou aqui durante o louvor, o propósito não é nosso, o propósito é de Deus e ele é enxertado em nós. Mas a vida cristã, ela tem um propósito. Um propósito que é feito em cima de uma ordem. E qual foi a ordem que Jesus deu para a igreja cristã? Ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco até o fim dos tempos, ou a consumação dos tempos. O propósito da igreja de Cristo é refletir Jesus por onde quer que ande. E se esse propósito for maculado por alguma prática, essa prática deve ser abandonada e o propósito deve permanecer. Vocês estão comigo nisso? Amém? Essas coisas vos diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo. Os olhos como chama de fogo aqui mostra o caráter julgador do Senhor, o reto juiz. Ele vê todas as coisas. E ver todas as coisas não é suficiente. Ele julga conforme o que ele ensina. Essa coisa vos diz o Filho de Deus, que tem os olhos como fogo. E ele tem os pés de bronze polido. É fundamentado na verdade. Toda a visão é fundamentada na verdade. E essa verdade deve refletir aquilo que ele ensinou. O bronze polido, e o autor faz questão de dizer que ele é polido, é para refletir. Então, os pés do Senhor refletem toda a verdade que ele nos ensina e que ele nos pede para viver. E nessa carta, ele fala muito sobre as suas obras. Começa dizendo: eu conheço as tuas obras, o amor, o serviço, a fé e a tua paciência. O chamado do Senhor. Lembra que lá em 1 Coríntios, Paulo diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, porém o maior delas é o amor. Aqui ele está fazendo essa mesma referência. Conheço as tuas obras, conheço a tua fé, conheço a tua esperança, que ele chama aqui de perseverança, e a tua paciência e o teu amor. As obras do Senhor, as obras da igreja, devem refletir o caráter do Senhor. Os pés de bronze fazem com que a verdade seja refletida, e as nossas obras devem ser de acordo com essa verdade. Nosso dia a dia deve refletir o caráter daquele que tem os olhos de fogo, aquele que é o Filho de Deus. E quando as nossas obras refletem isso, ele diz: olha, eu conheço as suas obras, e que as tuas últimas obras são maiores que as primeiras. É uma igreja em franco crescimento, apesar de Jezabel. E esse crescimento não é numérico. O que foi dito à igreja em Jezabel é que a fé, a esperança... Oi? A igreja de Tiatira. O que foi dito à igreja de Tiatira foi que o amor, a esperança, a perseverança, esses têm crescido. E as obras deles têm sido maior do que as primeiras, apesar de Jezabel. Jezabel, o fato de tolerar Jezabel no meio, não é um conselho à igreja que deve expulsar todo pecador, porque senão ninguém estava em nenhuma igreja. Mas quando é escrito para eles que tenho contra você que toleras a Jezabel, lá no versículo 21 ele diz assim: eu dei tempo para que ela se arrependesse. Quando a gente falou sobre a igreja de Éfeso lá atrás, nós falamos um pouco sobre falsos profetas. E a característica principal do falso profeta é não ter arrependimento. A característica principal do falso profeta é não buscar resolver o pecado. Quando nós cometemos o pecado, quando nós temos pecado, esse pecado nos afasta do Senhor. E o arrependimento é o caminho de volta até Ele. O fato de tolerar Jezabel
não é simplesmente porque ela era uma pecadora, mas porque, apesar de saber que o que ela estava ensinando, apesar de saber que o que ela estava influenciando, ela não se arrependia, ela não voltava ao Senhor. E a igreja tolerar esse tipo de ensino, esse tipo de influência sobre os membros, fez com que esse fosse o ponto a ser corrigido. E aqui alguns estudiosos dizem o seguinte, que essa fornicação era realmente sexual, física. Alguns estudiosos dizem que essa fornicação era com relação ao desvio da palavra. Então essa falsa profetisa, ela interpretava textos e fazia com que esses textos parecessem verdade. Aquele verbinho que a gente fala com certa frequência, que é o sofisma. É uma mentira tão bem contada que parece verdade. E quando você conta uma mentira tão bem contada que parece verdade, você convence a muitos. Então, eu vejo dos dois lados, e analisando os estudiosos dos dois lados, um que fala sobre fornicação, sobre prostituição física, e outro que fala sobre a prostituição, sobre o ensino da palavra, eu vou mais para o lado da prostituição pelo ensino da palavra, porque esse é mais prejudicial. Porque você recebe como verdade, você vive aquela verdade que foi criada e se afasta do Senhor a cada vez que você pratica aquela verdade, aquele sofisma, que foi uma verdade criada por Jezabel. Até aqui, a gente está falando das influências que Jezabel pode trazer sobre o povo. Você já identificou alguma Jezabel aí na sua vida, na sua casa, na sua igreja, no seu dia a dia? Eu já identifiquei alguns. Primeira coisa, não tolere Jezabel. Não tolere Jezabel. Porque tolerar Jezabel é dar lugar para o inimigo. Tolerar Jezabel é deixar que Satanás sapateie na sua cabeça. Eva, quando estava lá no paraíso, e a serpente a chama para apresentar a árvore do centro do jardim. E diz assim, o que foi que o Senhor falou para você? E Eva disse, olha, ele disse que eu posso comer de toda a árvore do jardim, mas essa aqui eu não posso nem tocar. Olha o sofisma. E criou nela um legalismo de que se tocasse seria pecado. E ao tocar, ela já se sentiu impura, e por já se sentir impura, ela vai e prova da árvore. Já pequei, já pisei na bola, então vou enfiar o pé na jaca. Que é mais ou menos a expressão que é dita hoje aí no dia a dia. O que acontece com as pseudo-verdades é que elas nos levam à mentira de fato. Elas nos conduzem para o pecado. A pseudo-verdade é uma mentira com a carinha maquiada. E essa maquiagem nos leva para a perdição. E dei-lhe um tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e ela não se arrependeu. E eu fico imaginando aqui, trazendo à mente, tentando trazer para a nossa realidade o que aconteceu. Eu imagino que o Senhor mesmo chama Jezabel e fala assim, olha, para com isso. Você está indo no caminho errado, isso não é bom para você. Eu tenho um caminho ainda sobre modo excelente para você, mas você continua indo pelo caminho errado, se arrepende, vamos corrigir, vamos mudar de rumo, vamos caminhar no caminho correto. E ela fala assim, mas no caminho correto eu não vou ganhar ninguém. No caminho correto eu vou permanecer sozinha, eu vou trazer 2 ou 3 para me seguir. É muito mais fácil, através dos sofismas, convencer a multidão e trazer a igreja para caminhar comigo. E quando isso me vem à mente, eu penso que a gente às vezes dá esse Toninho, às vezes abro esse precedente. Poxa, mas se eu fizer do jeito certo, vai ser mais difícil. E tem um jeito aqui que não é tão errado assim.
Eu posso fazer de uma forma que pareça correta. Então eu não preciso me arrepender para isso. Ainda bem que sou só eu, que às vezes busco esses atalhos, né? Ainda bem que só eu busco esses atalhos às vezes e por muitas vezes não consigo bloquear esse atalho e tomo. E o Senhor me pega, me traz de volta e fala: eu te falei, meu filho, mas vamos corrigir. E eu imagino o Senhor fazendo isso com Jezabel. Eu te falei, não vai por aí, mas vamos corrigir? E ela fala: não, é mais fácil, eu vou continuar assim. E esse é o sinal da falsa profetisa. Eu vou continuar assim porque está dando certo. Eu vou continuar fazendo. Eu não quero fazer do jeito certo, eu não quero fazer do jeito mais difícil. Eu não quero eu não quero entrar pela porta estreita, eu quero entrar pela porta mais larga, porque ali eu vou junto com a multidão e tem mais gente comigo. Quando Jesus fala sobre escolher a porta estreita, ele está usando um ditado que está muito popular nos dias de hoje: o certo continua certo ainda que ninguém faça. E o errado continua errado, ainda que todo mundo esteja fazendo. Jesus fala: cara, não importa o que os outros estão fazendo, vai pelo caminho estreito que eu estou ensinando. Vai pelo caminho da doação. Vai pelo caminho do arrependimento. Vai pelo caminho da fé, da esperança e do amor. Caminha pelo caminho que eu trilhei primeiro. E por isso ele fala: tomai sobre vós o meu jugo. Porque quando você toma o jugo, você anda junto. Não tem como estar no mesmo jugo e andar separado. E ele fala: só que eu coloquei uma almofada aí para o jugo não te machucar. Mas toma sobre você o meu jugo. Vamos andar junto e caminhar pela porta estreita. E a Jezabel foi dada essa chance. Eis que dei-lhe um tempo para que se arrependesse da sua fornicação. Mas ela não se arrependeu. Vamos matar a Jezabel que estão conosco. As Jezabel que habitam na minha casa. As Jezabéis, ou Jezabel, que habita no meu coração, que habita na minha mente. Porque essa Jezabel é que pode fazer com que o meu corpo seja consumido pelo pecado. Essa Jezabel pode fazer com que eu caminhe por caminhos tortuosos, tente entrar pela porta mais larga e deixe de ver a estrela da manhã. Vamos matar toda e qualquer Jezabel que se levantar debaixo do meu sacerdócio. Mas tem mais coisa. Tem mais coisa. Ele fala que porei uma cama sobre os que adulteram com ela e virá grande tribulação. Não vamos entrar na condicional ainda não. A cama aqui não é uma cama para ela prostituir ou para ela fornicar, não. Eu vou trazer doença. Eu vou trazer dificuldade. Eu vou trazer realidade em cima do sofisma que ela tem ensinado, que ela tem pregado. Porque essa doença é a falta do arrependimento. Por falta de arrependimento, muitos perecem. Por falta de arrependimento, a gente continua caminhando e cai do abismo. Porque a conversão nos leva para o caminho correto, para a direção correta, para o sentido correto. Na falta do arrependimento, eu continuo andando até que o abismo se apareça na minha frente e eu caia nele. Então, quando ele fala que porá uma cama, ele não está falando aqui uma cama para descanso, mas colocará todo o ensinamento de Jezabel sob cheque. E como é que eu vou fazer para checar os ensinamentos de Jezabel, se estão corretos ou se estão errados? A palavra. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Para que a gente consiga colocar Jezabel numa cama, é necessário um tempo, um relacionamento, uma proximidade com a palavra do Senhor. Se essa palavra não me afastar do pecado, o pecado vai me afastar dela.
Primeira Bíblia que eu comprei, quando me converti em 1980. Eu ganhei uma figurinha e colei na capa dela. Ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Como é que eu calo a voz de Jezabel no meu ouvido? Conhecendo a palavra, praticando a palavra, vivendo a palavra. Vocês estão comigo? Porém, numa cama, e sobre os que adulteram com ela, virá grande tribulação. E a tribulação aqui essas pessoas não vão crescer no seu relacionamento comigo. Elas serão perseguidas, elas serão açoitadas, elas serão... Só que diferentemente dos meus mártires que eu coloquei aqui, elas farão isso acontecerá com elas simplesmente pelo fato de elas não quererem se arrepender. Vírgula. Se não se arrependerem das suas obras. E eu gosto, eu sou mais o pastor do amor, né? E eu gosto de pensar que o arrependimento vai nos livrar da tribulação que foi prometida para os discípulos de Jezabel. E os discípulos de Jezabel são aqueles que caminham conforme os ensinos dela. Como eu já perguntei, você já me disse que identificou a Jezabel aí? Comece a pensar quais são os ensinos que Jezabel tem trazido para você, que você tem seguido. Arrependa-se. Põe sua boca no pó. Ainda há esperança. Ainda há esperança. A grande tribulação para os cristãos vai ser uma tribulação gerada pelo testemunho do Senhor. A grande tribulação para esses que não se arrependem são as dificuldades geradas, são as consequências geradas pelo pecado que eles insistem em permanecer. As obras não me aproximam, não me levam ao céu. E por isso, muitas vezes a gente esquece de observar que a boa obra normalmente é o produto de um coração contrito, de um coração transformado. Olha para as suas obras, olha para o seu dia a dia, olha para as coisas que você faz, olha para o que você pratica, e você vai saber qual é a motivação do seu coração. E você vai saber se você precisa arrepender, se você precisa girar o sentido do seu coração para que o Senhor possa habitar nele, porque não há comunhão, de novo, não há comunhão entre trevas e luz, não há comunhão entre sagrado e profano. Não tem como. Não posso nem dizer que seja água e óleo, porque se a gente coloca água e óleo no mesmo recipiente, eles estão no mesmo recipiente, eles não vão conseguir estar. Sagrado e profano não conseguem estar, coabitar. Sagrado e profano não coabitam. Mas mais do que isso, mais do que uma tribulação para os que não se arrependerem, o Senhor diz: destruirei com morte os seus filhos. Você não sabe, mas ao ouvir Jezabel, você está assinando a sentença de morte da sua igreja. Você está assinando a sentença de morte da sua casa. Você está assinando a sentença de morte dos seus filhos. Porque se você comer da árvore que está no centro do jardim, certamente morrerá. E os ensinos de Jezabel são: coma da árvore que está no centro do jardim. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, uma vida fora da palavra é uma vida de morte eterna. Uma vida fora da palavra é uma vida fora do Senhor. E no Senhor existe vida e existe salvação. E fora dele, essas palavras nem são pronunciadas. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações. Você sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Continua seguindo os ensinos de Jezabel e eu vou te desnudar em praça pública. Continua fazendo o que está fazendo lá no oculto. Continua buscando o prazer, continua buscando o atalho. E você vai ser pego, desnudado em praça pública. E você vai ser pego.
E o seu pecado será revelado e será publicizado. Jezabel não tinha influência só sobre a igreja. Jezabel tinha influência sobre a cidade, porque o Senhor diz que todas as igrejas saberão. E todas as igrejas está com I minúsculo. Ou seja, todas as relações com o sobrenatural, e aí eu estou falando as relações com o Senhor, e as relações com o inimigo, e as relações com o paganismo, e todas as relações, todas as pessoas da cidade saberão que Jezabel, que os filhos de Jezabel são mortos, e que aqueles que não se arrependeram estão passando por tribulação, e que Jezabel vai ser aniquilada. Então, por favor, não deixe ela ser aniquilada dentro da sua casa. Não deixe ela ser aniquilada dentro da sua igreja, porque Jezabel vai ser aniquilada. Mas que ela seja aniquilada sem nenhuma influência sobre a sua vida e sobre aqueles que você ama. Mata Jezabel. Hoje, a convocação é que a gente mate Jezabel. Mata Jezabel. Qualquer coisa que não venha do Senhor precisa ser revista. Qualquer coisa que não gere arrependimento precisa ser revista. Qualquer coisa que não te aproxime do Senhor e da sua palavra precisa ser revisto. Amém? E darei a cada um de vós segundo as suas obras. Darei a cada um de vós segundo as suas obras. Eu, lendo esse texto, lendo essa sentença, me remeteu a Filipenses 1. Filipenses 1, 27 a 30. Diz o seguinte: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem. O que para eles é verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação. E isto é de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como tenho ouvido longe de mim. E a cada um de vós, darei a cada um de vós segundo as suas obras. Quais são as obras que eu tenho realizado? Eu preciso refletir todos os dias qual é o combate, qual é a armadura que eu tenho vestido, qual é o uniforme que eu tenho vestido. De se o exército do Toninho ou se o exército de Deus. Se eu sou uma pessoa ou se eu sou membro de um corpo chamado Corpo de Cristo. Quando o Senhor decreta que dará a cada um conforme as suas obras, é porque as nossas obras mostram do que o nosso coração está cheio. E na sexta-feira lá na célula eu estava falando sobre a nossa boca, o que sai dela mostra do que o coração está cheio. As nossas palavras, elas refletem o que está dentro de nós, e as nossas ações e atitudes refletem aquilo que nós realmente cremos. E quando ele diz que darei conforme as suas obras, é que uma vez que você se arrepende, o seu fruto vai ser um fruto bom. E se você não se arrependeu, o seu fruto vai ser um fruto ruim. Entregarei para você o fruto daquilo que você semeou. Estão comigo nessa? Não, né? Ah, sim, opa! Amém, amém, amém. Quando fala que vai matar os filhos, o Senhor está dizendo que o que frutificar a partir do ensinamento de Jezabel vai ser aniquilado. Tudo aquilo que frutificar pelo ensinamento de Jezabel vai ser aniquilado. A morte vai ser ao fruto do pecado. E eu não quero que nada que seja fruto da minha vida seja aniquilado pelo Senhor, porque isso não o agrada.
Mas eu vos digo, e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga sobre vós não colocarei. Um dos ensinamentos de Jezabel era: vamos conhecer o nosso inimigo, vamos conhecer todas as profundezas de Satanás, porque conhecendo o inimigo a gente combate ele de uma forma mais assertiva. O Senhor nos chama para conhecê-lo mais. E quando eu conheço as obras do Senhor, quando eu tenho intimidade com o Senhor, tudo aquilo que não vem do Senhor é percebido a partir do meu convívio com Ele. No Grão de Mostarda, o pastor Wilson era bancário e ele sempre contava essa história. Ele dizia o seguinte: enquanto eu contava dinheiro, eu percebia que a nota era falsa no tato, porque eu estava contando as notas verdadeiras, e quando passava uma nota falsa eu percebia. Por quê? Porque eu tinha tanto convívio, eu tinha tanta intimidade com o dinheiro verdadeiro, que quando um falso aparecia, eu já o identificava. Jezabel inverteu isso. O ensino de Jezabel inverteu isso lá em Tiatira. Ele diz o seguinte: olha, vamos conhecer o dinheiro falso para poder ficar longe dele. Mas onde tiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Por que eu vou investir em conhecer o meu inimigo se eu posso conhecer o Senhor de uma forma profunda, no mesmo momento? Não tem lógica eu querer conhecer o ruim para viver o bom. Não, eu vou fumar um baseado para saber que ele é ruim, para poder dizer para quem quer fumar o baseado que ele é ruim. Não, a vida saudável me traz autoridade para dizer que não precisa fumar baseado para estar feliz. A vida saudável me traz autoridade para dizer que a cocaína não vai me fazer bem. Eu não preciso conhecer o errado e viver o errado para saber que o errado é errado. E nessa direção de Jezabel, de experimentar o errado para combatê-lo, o Senhor mostra que não é por aí. Ele diz que darei a cada um segundo as suas obras. Vou tirar de vocês essa história de conhecer a profundidade de Satanás, porque esse ensino não vem de mim, apesar de você tolerar Jezabel. Mas o que tendes, retende, até que eu venha. Aquilo que é santo, aquilo que é puro, aquilo que é agradável, aquilo que é verdadeiro, se há algum louvor ou se há alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8 diz isso. Paulo diz aos Filipenses que eu preciso reter e ocupar o meu pensamento com aquelas coisas que vêm do Senhor. E o conselho para Tiatira e o conselho para a igreja ser retendes aquilo que vocês têm. Retendes aquilo que eu falei lá no início da carta, que eu tenho visto a fé, o amor, a perseverança e as boas obras que vêm de vocês. Se eu tenho contra ti que você tolera Jezabel, afasta Jezabel e retende o resto, porque o resto, todo o demais me agrada. Todo o demais é o caminho que eu desenhei para que vocês trilhem. Esse caminho se chama propósito. Mas o que tendes? Retendes até que eu venha. E aí, como na estrutura dessas cartas todas, logo vem a promessa: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Eu lhe darei poder sobre as nações. E aí a gente pensa, nosso coração corrupto nos leva a pensar: eu vou ser poderoso, eu vou estar acima das nações. Não, você vai ter o poder de influência sobre as nações. A gente olha hoje, o mundo ocidental tem uma regra de fé e prática, um código de ética que é baseado na palavra do Senhor. Só que essa autoridade, esse código de ética ainda não está sob a autoridade da igreja. E a igreja, a sua casa, precisa ter
esse código de ética baseado na palavra. E quando o Senhor diz que retendes o que tem e eu te darei poder sobre as nações, Ele está representando aqui a sua casa. Ele está representando aqui a sua vizinhança. Ele está representando aqui o seu ciclo de relacionamento, onde aquilo que você vive vai influenciar as pessoas que convivem com você, porque você vai estar cheio do poder do Senhor. Aquilo que você vive precisa ser visto pelos demais com o desejo de viver aquilo, porque essa é a autoridade que o Senhor deu para nós. Todo o poder o Pai me deu, e agora vocês vão e anunciem o Evangelho a toda criatura. Ensina tudo que eu vos tenho ensinado, e eis que estarei convosco todos os dias. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Autoridade e poder. É isso que o Senhor promete para a igreja. Aquilo que Ele tem, e nós como representantes dEle, nós vamos ser representantes de autoridade e poder do Senhor. Tem algumas outras passagens que falam sobre autoridade e poder. Apocalipse 1:6 diz o seguinte: e nos fez reis e sacerdotes de Deus seu Pai, e para Ele seja glória, poder, para todos sempre. Amém. Na Apocalipse 19:15 ele usa inclusive a mesma expressão. Ele diz assim: e da sua boca sai uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo que pisa o lagar do vinho, o furor da ira do Deus Todo-Poderoso. A gente às vezes tem medo do Apocalipse, porque o Apocalipse ele traz algumas cenas muito tenebrosas, mas o medo do Apocalipse vai me fazer deixar de desejar a redenção que nele há. Então a gente precisa entender que vai ter um momento em que o Senhor virá com poder, glória e vara de ferro. Hoje Ele vem com graça. Hoje Ele vem com graça. Quando, lá no Velho Testamento, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo, invocai-o enquanto está perto, já é uma referência ao que vai acontecer lá no Apocalipse, porque Ele vai chegar sobre um trono com grande poder e glória, mas aí sim com vara de ferro. Ele vem para separar o joio do trigo. Ele vem para separar Jezabel do Toninho. Ele vem para separar a igreja do mundo. E quando fala de vara, de um cetro, quando fala dessa destruição, ela é verdadeira, ela vai acontecer. Mas os redimidos, aqueles que foram lavados pelo sangue, esses se apresentarão diante do Cordeiro. Senhor, quem são esses de vestimentas brancas? Estes são os que lavaram no sangue do Cordeiro. São a minha igreja, são os meus representantes aqui na terra. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiros, como também recebi de meu Pai. E a principal promessa: e lhes darei a estrela da manhã. A estrela da manhã. E a Daça começou aqui a balbuciar: és a nossa estrela da manhã. A estrela da manhã, referida lá em Daniel 12. Abre sua Bíblia, Daniel 12:3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. Os que há muito ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. O Senhor diz: eu sou o lírio dos vales, eu sou a estrela da manhã. Então, ao que vencer, dar-lhe-ei a presença do Senhor, sem reserva. Ao que vencer, dar-lhe-ei a estrela da manhã.
Ao que vencer, dar-lhe-ei que me conheçam e que me encarem face a face. Apocalipse 22 diz: E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar-nos que os seus servos as coisas que em breve irão acontecer. Eis que venho cedo. Bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia desse livro. E lá no versículo 16 ele diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, e sou a resplandecente estrela da manhã. Conservai o que tendes, que eu vou te dar autoridade sobre as nações, e vou te apresentar a estrela da manhã. Que essa promessa permaneça no nosso coração por toda a nossa vida. Que essa promessa não desgrude do nosso desejo. Conservai o que tendes, retende tudo aquilo, o amor, a esperança, a fé e as boas obras. Retende tudo isso. Que aí você vai ter autoridade sobre as nações e vai conhecer, frente a frente, a estrela da manhã, a raiz de Davi, aquele que se entregou, aquele que morreu, mas principalmente aquele que ressuscitou e vai voltar. Amém? Amém? Glórias a Deus. Que esse tempo que a gente vai ter como igreja, longe uns dos outros durante a semana, seja um tempo para resgatar o Senhor, para resgatar os ensinamentos do Senhor. E como o Sérgio convocou, seja um tempo de consagração, para que a gente consiga reter e guardar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, tem nos guardado. Toninho, eu não sei por onde começar. Pega o celular, que às vezes Jezabel usa, tira Jezabel do celular, entra no Instagram da igreja. Todas as palavras do ano passado estão lá. Todos os ensinamentos da Igreja Ser no ano passado estão lá. Vai lá, começa a assistir os vídeos, que o Senhor vai te dar, vai renovar em você a direção que Ele já deu para você enquanto igreja. Não sei por onde começar. Pega a Bíblia e começa a ler a Bíblia. Toninho, eu não sei por onde começar. Se ajoelha, renda-se ao Senhor, e Ele vai se agradar de ti, e Ele vai fazer maravilhas no meio de vocês. Santificai-vos, porque o Senhor vai fazer maravilhas no vosso meio. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde o seu coração, e que você receba dEle tudo aquilo que Ele tem para você. Amém?